envolvido. Hoje que lembramos aquele nosso grande mestre, que ele seja a fonte de inspiração para os nossos trabalhos futuros. Queremos que os nossos amigos que estão connosco nos continuem a inspirar, dando-nos força, coragem e fé para seguirmos em frente. Ampara-nos, Senhor, e dá-nos essa força que precisamos para vencermos as lutas que se avizinham e que estão à nossa frente, para podermos sobrepô-las. Ampara-nos e ajuda-nos sempre, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, os itens 1, 2, 3 e 4. Conheces a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas silvas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração,
E o mau tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boa fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos vorazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas silvas? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Tendo cuidado em que alguém vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até ao fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e perdição se tornaram sinónimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais extensa. Diz-se de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode então ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí que quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos e bofetadas, dizendo, Cristo profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado o dom de predizer o futuro, esse acontecimento foi considerado um dos atributos da qualidade de profeta. Do livro Caminhando com Jesus, pelo Espírito de Maria Teresa Magalhães Costeira, psicografia de Arnaldo Costeira. Jesus, o espelho. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, versículo 1, Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Os cristãos falam de Jesus. E por que falam dele? Hoje é possível conhecer bastante da história dos povos terrenos, pois que a natureza fala por eles, grava nas suas entranhas as tragédias e as boas realizações guardadas e as distâncias que fizeram ou que fizemos na terra. Mas o ditado popular vai confirmando a prática antiga. Quem conta um conto aumenta um ponto, e o que podemos verificar é que muitos dos relatos que chegaram aos nossos dias resultaram de facto de ficções que foram sendo gravadas muito para atestar obras boas e más que foram sendo protagonizadas pelos que delas quiseram aproveitar-se para se vangloriarem ou para se tornarem temíveis. Quando Jesus preveniu todos aqueles que o seguiam de que deveriam estar preparados para as falsidades humanas, usou ainda outra vez
o que a natureza ensina subejamente: as boas árvores e as árvores más. Todos sabemos que o agricultor que verifica que as suas árvores não produzem como deviam, trata de as arrancar e plantar outras que o satisfaçam nos seus objetivos. Ao falar nas boas e nas más árvores, nos frutos que normalmente produzem, quis o mestre utilizar a sabedoria popular para falar uma vez mais na vida de espíritos que somos. De facto, as obras, a conduta, a nossa vida diária falam subejamente do que somos e do que fazemos. Aqueles que são conhecidos pela sua conduta reta, certamente que todos o reconhecem pela sua lealdade e pelo que fazem, e não pelo que digam que fazem. Da mesma forma, aqueles que são conhecidos como falsos, hipócritas, desleais, não conseguirão fazer passar a ideia de que a bondade viceja dentro de si. Desse ou desses precisamos de estar prevenidos, pois que procurarão enganar a muitos. Vigilância e oração foram conselhos constantes que irradiaram e irradiam da boa nova de Jesus. Não nos deixemos encantar por belas palavras que venham da boca daqueles que alimentam a vaidade, o ócio, a maledicência e tantas outras características inferiores. Aí reconheceremos os falsos profetas. Se vigiarmos, não seremos daqueles que vivem para se deixar enganar. São duas leituras que, de facto, vêm na sequência de todo o desenvolvimento do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, porque é disso que se trata. O nosso Evangelho no lar é nem mais nem menos do que lembrar aquilo que Jesus ensinou e que possa aproveitar a nossa vida, a nossa modificação interior, a nossa reforma íntima. E é esta questão que está em aberto hoje mais do que nunca, porque as crises que a humanidade passa, a crise que é muitas vezes referida como crise económica, como crise financeira, não é mais do que a crise moral que a humanidade está a viver. Porque aqueles que fazem estas tropelias que nós assistimos, a corrupção começa a estar generalizada e começa a ter, digamos assim, uma amplitude impensável aqui há uns 10 anos atrás, embora já houvesse, escondida, mas esta crise é fruto da crise moral, da crise do salve-se quem puder, da crise do pise-se quem calhar, de vá para o desemprego quem quiser, como é às vezes usual dizer-se, quando se encontra um mendigo ou quando se encontra alguém que não tem emprego ou que está abandonado ou que anda a pedir, é frequente as pessoas pensarem vai trabalhar malandro, embora não tenham nunca disponibilizado a sua vontade para arranjar emprego, para arranjar trabalho, nem que seja, ou nem que fosse só limpar o jardim ou limpar a estrada, limpar a rua. Mas a crítica é sempre fácil, não é? E, portanto, isto é fruto de uma crise moral, não é fruto de crise financeira, de crise económica. Então, esta questão hoje, que nós analisamos na nossa Boa Nova de Jesus, em que recordamos aquilo que Jesus falou, é muito importante. Porque neste tempo em que, por exemplo, as religiões cristãs que viveram protesto sobre protesto, que viveram, digamos assim, a ambição de mando, porque foi disso que se tratou, multiplicaram-se às centenas já, há centenas de igrejas, com todos os nomes e mais algum, e que são igrejas que protestaram contra o estado vigente da sociedade religiosa. E é evidente que no meio disso tudo, a forma de atrair, digamos assim, clientelas, de atrair seguidores, permitiu que se recorresse a tudo e mais alguma coisa, inclusivamente, e mais importante do que tudo, inclusivamente à falsidade, à deturpação, à modificação dos ensinamentos que Jesus deixou.
Porquê? Porque é sempre conveniente que as coisas corram a nosso favor e que, quando nós cometemos ou praticamos determinados atos, temos que arranjar sempre um suporte na mensagem de Jesus que nos coloque à frente de todos, que nos dê razão e que tire a razão aos outros. Foi assim durante séculos, ainda hoje é assim. Quer dizer, procura-se fazer crer que Jesus disse, que fulano disse, que o outro também disse, para nos valermos, não é? Para nos estribarmos de alguma maneira em opiniões que ninguém ouviu, mas que as pessoas vão dizendo que ouviram, vão dizendo que disseram, disse que disse. E hoje há muitos espíritos superiores, já espíritos elevados, que mesmo do outro lado, sem ser mediunicamente, continuam a ser aí, digamos assim, assediados, a ser aí referidos como tendo dito isto, ou tendo dito aquilo, ou tendo confessado isto, ou tendo dado este sinal. Então, nós não aprendemos nada. E começa a haver uma certa balbúrdia em relação, por exemplo, à origem, realmente, de todos estes textos, quem comanda, quem dirige, quem é que comandou a falange do Consolador, quem é que comandou a falange que trouxe a codificação espírita para a Terra. Eu começo a ver aqui uns atropelos, umas justificações, como que se nós quiséssemos colocar alguns amigos, que a gente sonha de vez em quando, no topo de toda a hierarquia religiosa da Terra. E esquecemos que Jesus, o Cristo de Deus, é Jesus, o Cristo de Deus. Não é Jesus, um profeta, como a leitura hoje do Evangelho nos trouxe. Não é mais um profeta. Nós ouvimos aqui há uns anos, de facto, referir que Jesus era mais um profeta, uma determinada estirpe, vá lá, espírita, que considera que o espiritismo é filosofia e é ciência, mas essa coisa da religião não pode ser religião, o espiritismo não pode ser religião. E então a figura de Jesus, que nos leva a unir-nos de novo com Deus, acaba por ser considerado como Elias, Jeremias, Daniel, Ezequiel ou qualquer um dos outros profetas em termos de igualdade. Depois deixa de haver referências a quem representa quem. Se é o médium de Deus, porque Cristo é isso mesmo que quer dizer, Jesus, o Cristo de Deus, é claro que depois a gente também começa a chamar Maria de Nazaré, ou Maria de Magdala, ou Joana de Cusa, sinalizando as pessoas às cidades, às terras. Então, quer dizer, não começa a dizer que é Jesus, o Cristo de Deus, ou é o Jesus Cristo. Deixa de ser João o Batista, não é? Que é o que batizava, para ser João Batista, como fosse João Pereira, ou João Santos, ou João Francisco, ou qualquer coisa assim. E começamos a despessoalizar aqueles que realmente vieram com uma missão elevada. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Perguntou Jesus aos apóstolos, dirigindo-se a Pedro, o mais velho. E Pedro respondeu, uns dizem que és Elias, Jeremias, algum dos profetas, outros dizem que és João Batista. Jesus ouviu e disse a Pedro, e tu, Pedro? Quem dizes tu que eu sou? É o próprio Pedro que refere com clareza, tu és o Messias, o enviado, o Filho de Deus vivo. Então, quer dizer, não há dúvida de que Jesus era o enviado de Deus para a Terra. E ele é que dirige todo o processo evolutivo da Terra, desde o início. Ele é que trouxe realmente a mensagem e ele é que deixou a grande prevenção. Cuidado, porque os falsos profetas normalmente são pessoas que estão sempre prontas a inventar para ficarem bem vistos, para ficarem no topo da escala de importância. Cuidado, porque eles são tão manhosos e hipócritas que conseguirão, com os seus argumentos, enganar a muitos, até os mais esclarecidos. Ora, esta referência que nós fazemos nesta altura, curiosamente, esta orientação das leituras do Evangelho já está feita há meses. Curiosamente, hoje, dia em que nós comemoramos a publicação do Livro dos Espíritos, hoje vem a leitura exatamente deste tema, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que querem, hoje, e a gente sabe que sim, que querem denegrir a imagem do Cristo, que querem subordinar a zero, subordinar a nada a mensagem que ele trouxe, exatamente com um fim especial. Nós ouvimos aqui há uns anos, ou surgiu aqui há uns anos, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Quer dizer, até materialista, sem dúvida, respeitável, como todos são, veio contar o Evangelho segundo Jesus Cristo, quer dizer, como se tivesse sido um médium de Jesus Cristo, tivesse recebido intuitivamente de Jesus Cristo
a sua boa nova, o seu evangelho. E nós, os cristãos, assistimos impávidos a isto. Não temos que sair à luta contra ninguém. Nós não temos que ser contra ninguém, mas temos que ser a favor das coisas, a favor da verdade. E contra a hipocrisia, sim, mas a favor da verdade. Portanto, a boa nova de Jesus é uma boa nova. Se as pessoas interpretam ao sabor das suas conveniências, essa história, eu não posso dizer que Jesus me disse. Jesus disse-me que a sua boa nova, afinal, é assim, 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 assado. Mas aqui há muitos anos ouvimos uma referência dessa pessoa materialista que lhe perguntaram como é que o senhor escreveu o memorial do convento. E ele respondeu, foi estranho, eu vinha no elétrico, no 3, que sai do Arco Cego para Santa Apolónia, e saí exatamente na Praça do Comércio, no Terreiro do Paço. E quando eu desembarquei no Terreiro do Paço, no elétrico, eu olhei o Terreiro do Paço e tive uma visão antes do terremoto. Então, a partir daí, começou a vir-me a minha ideia como foi a construção do convento de Mafra. E nós espíritas sabemos que a visão apresentada em livro, o Memorial do Convento, que é uma descrição muito correta dos 29 anos que demorou a construir o convento de Mafra, só encontramos duas situações plausíveis. Uma é que ele era reencarnado como operário na altura da construção do convento de Mafra e veio ao seu consciente a lembrança daquela época. Ou então os espíritos ditaram-lhe. Não há outra alternativa. Ou ele viveu essa época, numa visão que depois desenvolveu, porque era impossível ter consultado, ter feito, digamos assim, uma cópia, não é? Um plágio daquilo que está escrito historicamente no convento de Mafra, na sua biblioteca, e como não é possível essa consulta, ou os espíritos lhe falaram, comunicação mediúnica, ou ele viveu a época, reencarnação, memória das vidas passadas. É evidente que todos estes casos não são analisados à luz deste conceito, porque os materialistas não aceitam, senão nascer, viver, morrer e tudo acabou. Mas o que é facto é que às vezes metem os pés pelas mãos e contam as verdades. Então é esta predisposição que a gente tem que ter, vigilância, oração, análise racional das coisas, para não nos deixarmos enganar. E a melhor forma de nós não nos deixarmos enganar é o conselho de Jesus, conhecer a verdade, para que ela nos liberte dessas questões. Então, se nós nos debruçarmos profundamente sobre a coisa real, seguramente que nós não somos enganados por falsos profetas. Não somos enganados. Dizer que a codificação está ultrapassada é uma barbaridade. Atualizar, por exemplo, como surgiu um companheiro nosso, equivocado certamente, a fazer a atualização do Livro dos Espíritos, é uma aberração. Se nós ainda não conhecemos em profundidade, ainda não aplicamos à nossa vida os ensinamentos de Jesus, como é que já queremos atualizá-los? E a vaidade é, convenhamos, um grande ato de hipocrisia. Então reflitamos sobre esta realidade. Cuidado. Aprendamos, estudemos, vivamos, porque só dessa maneira nós estaremos a coberto de qualquer profeta equivocado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário sobre a leitura? Era bom que fosse dinâmica esta nossa reunião. Então, sendo assim, nós vamos... Alguém quer fazer a prece de encerramento? Eu compreendo, está tudo envergonhado por causa da coisa para a TV, não é? Então, eu vou fazer a prece. Senhor Jesus, neste dia em que nós nos reunimos a Teu nome, em que sabemos que estás conosco através dos Teus mensageiros, queremos pedir-te, Senhor, por todas as famílias equivocadas, por todas as famílias desestruturadas, por todas as famílias que vivem a violência de forma espiritual ou física. Queremos pedir que os Teus mensageiros, as Tuas falanges socorristas, levem de nós o nosso amor,
as vibrações de paz, de fraternidade, de solidariedade, e caldeadas com as vibrações dessas falanges que tu sempre distribuis, energia do teu amor, possam socorrer a muitos, possam entrar nas casas de cada um, acalmar, serenar os seus espíritos, quem sabe até alterar a sua conduta. Pedimos por todos, Senhor. Colocamos nas tuas mãos a nossa oferta. Deus, tu me cativou. Teu manto de azul do céu tão lindo.
Chegamos ao final, esperamos que não se tenham esquecido de colocar a água e os copos sobre a mesa para distribuírem agora aos familiares, por todos. Vamos despedir-nos, desejar que Deus continue a abençoar a todos os vossos lares, que haja muita paz e podem, se quiserem, continuar a dialogar com os filhos, com os irmãos, com a família sobre a boa nova de Jesus. Então, muito boa noite, muita paz. Que Deus a todos abençoe. Até à próxima semana, se Deus quiser.